A primeira coisa, se tu queres perder gordura, tens que recorrer a um processo chamado déficit calórico. Muitas pessoas já ouviram falar, mas de facto não aplicam isso. E basicamente é só queimar mais calorias do que tu consomes, independentemente do que tu treinas, do que tu comes. Porque até houve um estudo de um homem da universidade, de um professor, e nessa experiência ele só comeu donuts durante uma semana, mas queimou mais calorias do que aquelas que ingeria com esses donuts. E o que acabou por acontecer? Ele perdeu peso. Mas não valeu muito a pena porque não tinha energia nenhuma para o dia, porque o donuts não tem nutrientes, é só uma coisa processada. Mas é para tu perceberes que, independentemente do que tu comes, se estás a queimar mais do que estás a consumir, tu vais acabar por perder gordura. Isso é o que interessa. Segundo, se queres levar isto mesmo a sério, vais ter que medir aquilo que tu estás a consumir. E, portanto, vais ter que pesar e medir as quantidades da tua comida. Especialmente de carboidratos, tens que comer mais ou menos 175 gramas por dia. Eu sei que isso também depende do peso e da altura, mas se tu estás na média da altura e de peso, 70 kg, 75 não há problema, 175 gramas de carboidratos por dia é mais do que suficiente e não precisas de mais do que isso, porque senão vai para a gordura. Nós estamos mais a colocar esta quantidade para ir para o músculo e para tu teres energia. Mais do que isso é só engordar. Portanto, vais ter que comer mais ou menos 80 gramas de carboidratos numa refeição e vais ter que pesar. Mas também isso não custa muito, é muito fácil. Terceiro, tens que aumentar a tua quantidade de proteína. A proteína ajuda na construção de massa muscular, torna a digestão muito mais fácil, vai-te deixar sem fome por causa dos aminoácidos que demoram mais tempo a ser dissolvidos no estômago, ou seja, vai aumentar a saciedade. E através desta proteína tu podes comer carne, dentro da carne tens bife de vaca, lombo de porco, eu costumo comer, e especialmente peito de frango, tem muita proteína e até é barato e bom. Portanto, depois no peixe tens o atum, que sinceramente é o melhor, e tenta evitar outras cenas como salmão, porque o salmão em si, o puro, é bom, só que a maior parte está tipo naquelas cenas de regime intensivo cheio de químicos e sinceramente não é nada bom para ti. E para todos nós. Depois também tens ovos, se quiseres também podes comer uns iogurtes de proteína, mas se quiseres perder peso não vais por aí, porque muitos deles têm muito açúcar, apesar de também terem proteína, não vais por aí. Depois também tens whey, se quiseres podes tomar para facilitar e tornar o processo mais rápido. Sinceramente não precisas muito disso, porque eu nunca tomei e consegui ter um físico mesmo esculpido e de elite. Quarto, se ainda estás a comer 5 peças de fruta por dia, queijos, laticínios, então não estás no caminho certo. O que está nos livros de ciências e na pirâmide alimentar é que tu comas 3 a 5 peças de fruta por dia. Vou-te dizer e vou-te ser honesto contigo, isto é completamente estúpido. Porque as frutas estão cheias de açúcar. Não é bem o açúcar que está nos pacotes, mas é a sucrose. Não sei se já ouviste falar que está presente nas frutas e que aumenta bastante o nível de insulina no teu sangue e vai-te aumentar de peso. Estamos a falar de frutas mais doces, como por exemplo figos, uvas, pêssegos. E depois também muitas das frutas também estão cheias de químicos hoje em dia. Nós estamos a falar, por exemplo, de peras, maçãs. Sinceramente, são boas, mas estão cheias de químicos. E como estão cheias de pesticidas e disso tudo, têm zero de nutrientes. Eu só como tipo máximo 2 frutas por dia. E nela está ou banana ou também está melancia. Claro que isso também depende da época das frutas. Mas eu gosto de comer melancia porque tem muita água, mantém-te hidratado e não tem quase calorias nenhumas, mesmo muito poucas. E depois também tem banana, que tem proteína e até é bom. Não te esqueças que eu estou-te a dar conselhos como alguém que já tem um bom físico e tem um six-pack e não como um gajo que está na administração da educação gordo que está-te a dizer isto. Portanto, reduz as peças de fruta até 2 máximo por dia, não precisas de mais. Quinto, muitas pessoas fazem isto e é bastante mau, eu não entendo porquê. É tu levares lanches da manhã. Ok, o lanche da tarde é normal. Estás cansado, à tarde é maior, mas da manhã não faz sentido nenhum. Eu acho que é só um medo que as pessoas têm de terem fome. Mais vale comeres um pequeno almoço maior, com mais coisas, e ficares sem comer até ao almoço, do que estares a comer pequenas coisas tipo bolachas, iogurtes. Essas coisas vão-te completamente arruinar a perda de peso e vão-te aumentar a insulina no sangue, e isso não é o que tu queres. Eu não gosto muito de comer de manhã, mas sou eu. Eu costumo comer uma omelete e estou a andar, já estou arrumado. Mas muitas pessoas não são assim. Como, por exemplo, aveia com mel e, por exemplo, mais uma banana. Mas come mais ao pequeno almoço e não comas durante o resto da manhã. Agora, a hidratação também é importante. Sinceramente, eu vou ser honesto nesta parte da hidratação. Tu não precisas de seguir e beber 2 litros de água por dia para teres um bom físico. Sinceramente, não é isso. As pessoas dizem isso, mas não precisas disso, obrigatoriamente. Mas a hidratação pode tornar o teu processo mais fácil.
especialmente na parte que toca beberes água para não teres fome. Muitas pessoas pensam que têm fome e depois vão comer e ganhar calorias, mas na verdade têm sede. Isso acontece muito, especialmente na parte ao fim da tarde. E se tu beberes água vais ficar saciado, o teu estômago vai ter água, é tipo um cheat code, porque o teu estômago já não vai doer, já não vais ter fome. Claro que depois, passado umas horas, vais ter, mas dá para enganar durante um pouco de tempo e não precisas de comer logo. E claro, já para não falar daquelas coisas todas que já ouviste falar da água, que hidrata, que é bom para na digestão, que é tudo, isso não é nada de novo para ti, só estou aqui a acrescentar uma informação que pode ser útil. Agora, tu precisas de sono de qualidade. Mais ou menos 8 horas por noite, e se Deus quis que nós tivéssemos mais ou menos um terço da nossa vida a dormir, é porque é bastante importante e que tu precisas disso. E ainda por cima, se tu tiveres uma rotina com stress, vai gerar o tal stress crónico, ou seja, vai aumentar o teu cortisol e isso vai aumentar a acumulação de gordura e tu durante o dia, na manhã seguinte, no dia seguinte, vais ter uma maior vontade de comer que não vais poder explicar. Agora, esta parte é muito importante, é da consistência, mas muitas pessoas quando ouvem isto, as pessoas ficam, tal, consistência, ok, passado uma semana já estou a destruir a minha dieta toda, ok, mas há coisas que tornam muito mais fácil ficares consistente. E uma delas é teres o progress photos, ou seja, tirares uma foto todos os dias à frente do espelho de como está o teu físico. Isto é importante para tu teres uma noção de hábito e que não queres falhar no dia seguinte. Inconscientemente tu ficas ansioso para ver qual é que vai ser o resultado final e a comparação do antes e do depois. Eu fazia muito isto e de facto ajudou bastante. Depois também tens que fazer alguns ajustes. Tu não precisas de seguir a dieta rigorosamente ao detalhe. E quando tu estás durante o dia a trabalhar não te consegues focar porque não tens energia, então tens que mudar a tua dieta. Por exemplo, aumentar um bocado os carboidratos, aumentar a proteína ou reduzir um pouco o exercício físico. Não há mal desde que tu mantenhas a tua dieta. Agora, depois tu também precisas de um movimento diário. Tu agora também vais ter que queimar calorias. O movimento diário. Mesmo fora do treino. Ou seja, tu para queimar calorias vais fazer um cardio. Ok, treino cardio, 3 vezes por semana, não é muito. Faz o cardio, queimas calorias. E se eu te dissesse que essas calorias que tu queimas no cardio corresponde entre 5 a 10% das calorias que tu queimas num dia. É bastante desmotivante, eu sei, mas o resto das calorias que tu queimas vem de coisas que tu nem sequer estás a pensar. Eu estou aqui a gravar este vídeo para ti, estou sentado, estou a queimar calorias. É o meu corpo, é o meu metabolismo a funcionar. Portanto, uma coisa que é bastante importante e muitas pessoas não percebem é que ao queimar calorias é andares. Quando tu estás a andar, tu estás a queimar calorias. Portanto, se quiseres ir ao supermercado comprar comida, e se fica perto, não é? Em vez de ir de carro, porquê é que não vais a pé? Tenta aumentar o movimento que tu fazes, porque isso acaba por suares, acaba por fazer o teu corpo funcionar mais, acaba por trabalhar mais o corpo e queimares mais calorias fora do treino, que é o que nós queremos. Estamos a falar de caminhar, subir escadas, subires a cadeira, ou seja, levantares-te e desceres. Estas coisas também contam e queimas calorias e pode parecer super estúpido e inútil, mas faz muita diferença e acaba por ser importante para tu queimares calorias. Agora tens que contar os macros e nesta parte eu vou-te ajudar bastante, que eu tenho uma aplicação em que eu vou-te dar um mês grátis para tu conseguires ajustar, medir os carboidratos, as gorduras, as proteínas todas ao detalhe e vai-te ajudar bastante. É um mês grátis e eu vou deixar aqui na descrição para tu carregares e ires lá. Tens que só carregar ali no link e depois nos botões e já está feito. Ajuda bastante e espero que ajude no teu progresso. Depois, no que toca a pesos, não precisas de fazer aquelas rotinas que toda a gente faz. Segunda, peito, quarta-feira, pernas, sexta-feira, ombros, braços. Isto é estúpido e eu vou-te dizer porquê. Esta rotina foi especialmente feita para bodybuilders. Eles levantavam tanto peso e os workouts deles eram tão difíceis que eles precisavam de dividir em dias da semana, mas também para ser mais fácil para eles conseguirem trabalhar cada músculo pormenorizadamente, mas isto não é o que tu queres porque tu não és um bodybuilder. Portanto, isto também acaba por ver alguns erros de consistência. Por exemplo, imagina que segunda-feira trabalhas peito e o resto da semana não trabalhas. Só vais treinar outra vez para a semana. Por isso vais estagnar o teu processo. Outra coisa que tu podes fazer, que é o que eu faço, é fazer circuitos de treino do corpo inteiro, em que tu trabalhas os músculos mais importantes. Estamos a falar do ombros, que é o músculo que te deixa mais atraente e que na roupa faz com que pareças musculado. Coisas que vão tornar mais forte e estético. Estamos a falar de exercícios como dips, shoulder presses, lateral rises, squats,
pull-ups. Estes exercícios são não negociáveis, não negotiable, e precisas de os fazer. Quando estiveres a fazer estes exercícios, tenta chegar à 10ª repetição já quase na falha. Tens de chegar quase na falha. E se estiver muito fácil para ti e já estiveres a fazer aquilo na boa, à 10ª repetição, já sabes que podes fazer mais 10. Tens que aumentar a carga. Se estiveres a fazer dips, fazes dips com peso. Se estiveres a fazer elevações, fazes com mais peso. Tens que aumentar a carga de modo a que a tua 10ª repetição esteja quase na falha. Espero que possa ter ajudado e contribuído para melhorares a tua vida e a tua jornada de fitness para teres um físico de confiança e que te dê alegria. Obrigado por estares a ver e um grande abraço. Vemos no próximo vídeo.